Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje vamos falar de enfermagem materno-infantil e assistência de enfermagem na gestação. Vamos lá? Quando falamos de saúde da mulher, temos que pensar nos diversos agravos da saúde, inclusive no que diz respeito aos agravos de saúde no período de gestação. Quando nós falamos de enfermagem materno-infantil, nós falamos de enfermagem desde a mulher na parte de gestação até o complemento, o seu recém-nascido. E é de grande importância que a gestante realize os cuidados no período de pré-natal, a fim de evitar agravos à saúde dela e também à saúde do feto. E para que essa gestação possa progredir dentro do que se espera de os parâmetros normais. Por isso que é muito importante ter todo o cuidado de pré-natal. Nessa disciplina, vamos aprender um pouco mais sobre a gestação, o puerpério, e ainda vamos esclarecer algumas dúvidas referentes aos cuidados de saúde da mulher, dos agravos à saúde da mãe e do bebê, e mostrar as principais intervenções a serem realizadas pela equipe de enfermagem durante esse período. Vamos lá? A enfermagem materno-infantil tem como objetivo geral prestar uma assistência de enfermagem segura à mulher em seu ciclo gravídico puerperal e também ao recém-nascido, bem como propiciar meios capazes de desenvolver conhecimentos e habilidades em assuntos de assistência obstetrícia, neonatal, tendo sempre como objetivo criar condições e qualificações ao profissional de saúde. A enfermagem materno-infantil irá identificar quais as ações a serem realizadas em busca da melhoria das condições de atendimento com qualidade e segurança à mãe e ao recém-nascido. Vamos relacionar as principais manifestações clínicas da gravidez no puerpério, ao recém-nascido normal e suas intercorrências e complicações. E também descrever características importantes e aplicar técnicas de enfermagem específicas na assistência da obstetrícia, na neonatal e também na ginecologia. Para aprender sobre saúde da mulher, precisamos entender o funcionamento do aparelho reprodutor feminino, ou sistema reprodutor feminino, que é um sistema de órgãos da mulher envolvidos na reprodução. E são constituídos por 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero, uma vagina e uma vulva. E ele está localizado na parte interior da cavidade pélvica. E a pelve constitui um marco ósseo forte que realiza uma função de proteção. A pelve, ela protege esse aparelho reprodutor feminino. Em sua estrutura, nós temos a vagina, que é um canal de aproximadamente de 8 a 10 centímetros de comprimento, de paredes elásticas que liga o colo do útero aos genitais externos. Contém de cada lado de sua abertura, porém internamente, 2 glândulas denominadas glândulas de Bartholin, que secretam um muco lubrificante. Essas glândulas são bem discretas. E a entrada da vagina é protegida por uma membrana circular, o ímen, que se fecha parcialmente o orifício vulvovaginal. E é quase sempre perfurado no centro, podendo ter formas diversas. Geralmente, essa membrana se rompe nas primeiras relações sexuais e podem até ocorrer algum pequeno sangramento. A vagina é um local onde o pênis deposita os seus espermatozoides na relação sexual. E além de possibilitar a penetração do pênis, possibilita a expulsão da menstruação e, na hora do parto, a saída do bebê. A vagina também é revestida por uma membrana mucosa, cujas células liberam glicogênio, e as bactérias presentes nessa mucosa são os lactobacilos, que fermentam esse glucogênio, produzindo assim o ácido lático, que confere ao meio vaginal um pH mais ácido, que impede também a proliferação da maioria dos micro-organismos patogênicos. Então,
Toda a estrutura da vagina, ela tem uma proteção natural contra outros micro-organismos. E durante a excitação sexual, a parede da vagina se dilata e se recobre de uma substância lubrificante, produzidas por essas glândulas de Bartholin, facilitando assim a penetração do pênis. E isso é uma lubrificação natural, fisiológica. E durante a fase proliferativa do ciclo menstrual, esse muco é mais fluido e depois da ovulação ele se torna um pouco mais viscoso, formando um tampão que se converte numa barreira protetora do útero. E essas características de fluidez ou viscosidade do muco cervical depende especificamente dessa ação hormonal, do estrogênio e da progesterona. Sua outra estrutura é a vulva, que é a genitália da parte externa, e ela é delimitada e protegida por duas pregas cutâneo-mucosas intensamente irrigadas e inervadas, denominado de grandes lábios. Na mulher em idade pós-puberdade, os grandes lábios são cobertos de pelos pubianos, mas internamente existe uma outra prega cutâneo-mucosa que envolve essa abertura da vagina, que são os pequenos lábios, que protegem a abertura da uretra e da vagina. E na vulva também está o clítoris, e é o nome que se dá ao órgão alongado e erétil, localizado na parte superior da vulva, que tem uma função exclusivamente de prazer sexual. Então, na figura, nós podemos observar todas as estruturas: grandes lábios, pequenos lábios, clítoris. A mulher passa por várias transformações durante todo o seu período de crescimento. E no final do seu desenvolvimento embrionário de uma menina, ela já tem quase todas as células que irão transformar-se em gametas ou nos seus 2 ovários. Estas células, os ovócitos primários, encontram-se dentro de algumas estruturas chamadas de folículos de Graafi ou folículos ovarianos. São pequenas vesículas salientes na superfície do ovário, que contém um óvulo maduro, envolvido por 2 membranas, ou chamadas de tecas. E a última fase evolutiva de um só ovócito que atinge a maturidade durante cada ciclo menstrual. E essa fase de ovulação, esse folículo ovariano rompe e liberta o óvulo, que chega até a trompa uterina. Se na hora que ele é libertado, ele chega na trompa uterina, tiver o contato com algum espermatozoide, ele vai fecundar. Caso contrário, não há essa fecundação. Então, nessa figura, nós podemos ver o ovário, o óvulo primário, esse desenvolvimento dos folículos, o folículo de Graafi e dentro o folículo também, depois essa expulsão desse folículo secundário, e quando há essa expulsão, fica uma cicatriz que nós chamamos de corpo lúteo. Também na outra imagem ao lado, nós podemos ver o corpo lúteo, a ovulação, o ovócito e toda a parte ovariana. E a partir da adolescência, em consequência dessa variação hormonal, os folículos ovarianos começam a crescer e se desenvolver. E os folículos em desenvolvimento, eles secretam um hormônio, que é o estrógeno. E mensalmente, apenas um folículo é produzido nos ovários. O folículo é essa membrana que envolve o óvulo durante o seu desenvolvimento, que geralmente completa o desenvolvimento e a sua maturação, rompendo-se e liberando o ovócito secundário, que é um gameta feminino. E este fenômeno é conhecido como ovulação. E após o seu primeiro rompimento, essa massa celular resultante transforma-se em corpo lúteo ou
o corpo amarelo, que passa a secretar os hormônios, progesterona e estrógenos. Então, novamente, a mesma figura onde nós podemos observar o óvulo primário e o corpo lúteo, onde há essa secreção dos hormônios. E nesta imagem nós podemos compreender um pouco mais desse desenvolvimento de menstruação, onde nós podemos observar o desenvolvimento folicular. Então, tem toda a parte do endométrio, onde tem um crescimento folicular entre os primeiros 5 dias da menstruação. Após, ocorre uma fase folicular, que é uma fase de folículos, o endométrio mais proliferativo. A partir do 13º dia, ocorre em si a ovulação, onde este ovócito é libertado. E se não há uma junção com o espermatozoide, ocorre a liberação da fase lútea e, novamente, ocorre uma regressão desse corpo amarelo ou corpo lúteo e ocorre novamente uma menstruação, iniciando todo o novo ciclo de fase de crescimento folicular, fase folicular, ovulação e fase lútea novamente. Então, quando o gameta feminino é liberado na superfície dos ovários, ou os ovócitos é liberado na superfície dos ovários, ele é recolhido por finas terminações das tubas uterinas, chamadas fímbrias. E com o tempo, esse corpo lúteo regride e converte-se em corpo albicans, ou corpo branco, que é uma pequena cicatriz fibrosa que irá permanecer no ovário. Então, é possível observar quantas vezes a mulher ovulou, porque ela vai tendo essas pequenas cicatrizes fibrosas dentro do ovário dela. Agora que compreendemos toda a parte do aparelho reprodutor feminino e todo o ciclo menstrual com liberação dos óvulos, vamos entender um pouco sobre o desenvolvimento do feto. Porque a gravidez é um fenômeno reprodutivo que acontece em decorrência de uma relação sexual durante o período fértil da mulher, ou seja, o período de ovulação, ocasionando assim o encontro do espermatozoide com o óvulo liberado e a sua consequente penetração. Então, nós temos na figura o óvulo com toda a sua estrutura, citoplasma, núcleo, e também o espermatozoide, mostrando a sua cabeça e toda a sua cauda. Então, para que a gestação ocorra, é necessário que tenha o óvulo e a junção do espermatozoide. E temos aí a gestação, que uma gestação normal tem uma duração aproximada de 280 dias, ou 9 meses, ou também 40 semanas, podendo variar de 38 a 42 semanas gestacionais, período em que ocorre todo o desenvolvimento embrionário e fetal, que pode ser subdividido em 3 meses ou trimestres. Cada trimestre, por sua vez, é formado por 12 a 14 semanas de gestação, durante as quais ocorre a estruturação do novo ser, fundamental à sua condição humana. E tal fenômeno traz diversas modificações no organismo e na vida da mulher. Para compreender melhor esta fase, vamos identificar os primeiros sinais e sintomas gestacionais mais comuns que vai nos auxiliar no diagnóstico de gestação, que são os sinais de presunção. São os que sugerem uma gestação decorrente principalmente do aumento da progesterona. Então, primeiramente, nós temos a amenorreia, ou uma ausência de menstruação, que pode ser primária quando aparece na adolescência e secundária quando presente em mulheres ou adolescentes que já menstruaram e cujos ciclos se interrompem por pelo menos uns 3 meses. Frequentemente é o primeiro sinal de alerta para uma possível gestação e é uma indicação bem valiosa para a mulher que possui uma menstruação regular
Entretanto, também pode ser um resultado de condições como, por exemplo, estresse emocional, mudanças de ambiente, doenças crônicas, menopausa, né? Então, a amenorreia, por mais de um ano, sem a mulher ter essa menstruação, ela pode estar entrando no período de menopausa. Também o uso de métodos contraceptivos, entre outros fatores. Temos também alterações com náuseas com ou sem vômitos, e a sua ocorrência é mais frequente pela manhã, que é chamado enjoo matinal, mas pode ocorrer durante o restante do dia. Surge normalmente no início da gestação e não persiste após 16 semanas, é o mais comum. Temos também alterações mamárias, que ocorre o aumento da sensibilidade, uma sensação de peso, um latejamento e aumento da pigmentação dos mamilos e areola também. E a partir do segundo mês, as mamas começam a aumentar de tamanho, ocorrendo assim a galactopoiese, que é a elaboração do leite pela glândula mamária. E após ocorre a prolactina, o hormônio produzido pela hipófise, muito importante para a produção do leite, e também outras funções orgânicas. Nós temos aí na figura uma demonstração dos lóbulos mamários de uma não grávida e de uma grávida. Olha como há um aumento desses lóbulos. Nós temos a polaciúria, que é um aumento da frequência urinária, e na gravidez, especialmente no primeiro e terceiro trimestre, dá-se esse preenchimento, consequentemente, devido ao crescimento do útero, que por sua vez vai pressionando a bexiga e diminuindo assim esse espaço necessário para realizar essa função de reservatório. Então, essa bexiga tem um tamanho um pouco mais menorzinho, fica mais comprimida. E essa alteração anatômica soma-se a toda a alteração fisiológica causada pela ação da progesterona, vai provocando um relaxamento da musculatura da bexiga, diminuindo assim essa capacidade de armazenamento. Então, é puramente fisiológico. Além de ter toda essa parte de relaxamento de musculatura, tem também a diminuição do espaço necessário para a bexiga fazer o papel de reservatório. Temos a vibração ou tremor abdominal, é o reconhecimento dos primeiros movimentos do feto pela mãe, os quais geralmente vai surgir por volta da 20ª semana. E por serem bem delicados e quase imperceptíveis, podem ser confundidos até com gases, com flatulência. E ainda com alguns sinais de probabilidade que indicam uma provável gestação, nós temos o aumento uterino, devido ao crescimento do feto e do útero, e também da placenta. Lembrando que a placenta é o anexo do feto, que assegura as trocas nutritivas entre o feto e o organismo materno. Desenvolve-se durante a gravidez e a partir da membrana externa do ovo, o córion. Este é um contato mais íntimo com a mucosa uterina, pela viscosidades coriais. A placenta tem igualmente a função de uma glândula endócrina. Ela vai segregar os hormônios, esteroides, estrógenos e progesteronas, que mantém a mucosa uterina no seu estado bem gestativo. E as gonadotrofinas coriônicas, que são hormônios produzidos por essas glândulas, pela glândula hipófise, que vai estimular os ovários, denominando assim como um hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteizante, que é o LH, cuja sua abundância na urina permite fazer um diagnóstico biológico da gestação. Então, com todas essas alterações fisiológicas, que vai conseguir saber se a gestante, se a mulher está grávida, pelo exame de urina. Sem isso, não é detectável ainda pelo exame de urina. São por essas alterações que ocorrem, devido ao córion, devido a esses hormônios folículo estimulantes e o luteizante, que vai ter essa abundância na urina que vai fazer o diagnóstico da gestação. Nós temos o hormônio folículo estimulante, o FSH, hormônio que age nos ovários, estimulando o desenvolvimento dos folículos ovarianos, e também o hormônio luteizante, que é o LH, hormônio regulador da produção de progesterona na mulher,
que está relacionado à ovulação e ao desenvolvimento do corpo lúteo. Nós temos também, juntamente com a placenta, toda a parte hormonal envolvida, que depois da dequitação, né, a porção da placenta, da mucosa uterina, que se solta e é expulsa com a placenta após o parto, como nós podemos ver na figura ao lado, esse sinônimo de decídua ou membrana decídua da placenta tem um aspecto meio de uma massa carnuda, percorrida por sulcos, que se dividem em alguns lobos, e pesa aproximadamente a placenta 600 gramas. Na sua fase fetal, ela é revestida pelo âmnio, que insere-se também o cordão umbilical. Então, nós podemos visualizar essa descida da placenta, juntamente com o cordão umbilical, e toda a fase hormonal envolvida na gestação, dentro do primeiro trimestre até 40 semanas, onde nós temos várias oscilação e crescimento de vários hormônios envolvidos. Ocorre também a mudança da coloração da região vulvar, tanto a vulva como o canal vaginal tornam-se bastante vascularizados, o que altera a sua coloração de um rosa avermelhado para uma parte mais escura ou vinhosa. O colo amolecido devido ao aumento do aporte sanguíneo na região pélvica, então o colo uterino torna-se mais amolecido, assim como toda a parede vaginais tornam-se mais espessas, enrugadas, amolecidas. Pode ocorrer o teste de gravidez inicialmente, esse hormônio gonadotrofina coriônica, ele é produzido durante a implantação do óvulo no endométrio já, e posteriormente passa a ser produzido pela placenta. Esse hormônio aparece na urina ou no sangue com 10, 12 dias após a sua fecundação, podendo ser identificado mediante ao exame específico. Esta substância é denominada estradiol, então é uma substância lipossolúvel e obtida a partir da urina da mulher grávida. Então, por causa dessas variações hormonais, que o teste de gravidez pode ser feito a partir de 10 dias de suspeita, já vai dar positivo para uma gestação. Tem o sinal de rebote, que é o movimento do feto contra os dedos do examinador, após ser empurrado para cima, não, quando realiza um exame ginecológico do toque ou o exame abdominal. Então, é comum ter esse sinal de rebote, o bebezinho vai mexendo a mão assim do examinador. Temos as contrações também, chamadas de Braxton Hicks, que são contrações uterinas indolor. Então, o paciente não tem dor, que começam no início da gestação, tornando-se mais notáveis à medida que ela se avança, sentidas pela mulher como um aperto no abdômen. E aí, no final da gestação, tornam-se mais fortes, podendo ser confundidas até mesmo com contrações do parto. Então, são tipos de contrações diferenciadas. Essa contração, a mulher não sente, não percebe que está tendo contração, ela não sente dor. Então, nós falamos de alguns sinais de presunção de gravidez, né? Algumas alterações cardiovascular que ocorrem com a gestante, dispneia, palpitações, lipotímia. Alterações neurológicas podem ocorrer, sonolência, fragilidade emocional. Também alterações mamárias, né? Aumento e hipersensibilidade nas mamas, além de alterações digestivas, náuseas, vômitos matinais, celorreia, flatulência. Urinária, né? Polaciúria ou nictúria, que é uma excessiva urina noturna. E também sensoriais. Então, ela pode ter algumas aversões assim a odores. E nós temos também os sinais de certeza da gravidez, que são aqueles que efetivamente confirmam uma gestação. O batimento cardíaco fetal, que vai utilizar um estetoscópio de Pinar chamado, ou também um foco fetal, que frequentemente vai ser auscultado por volta da 18ª semana da gestação. Caso seja utilizado um aparelho mais amplificador, que é esse sonar Doppler ou um outro equipamento, já vai conseguir fazer essa ausculta na 12ª semana.
E a frequência cardíaca fetal ela é rápida e ela oscila. Varia entre 120 a 160 batimentos por minuto. E temos também os contornos fetais ao examinar toda uma região abdominal. Frequentemente, após a 20ª semana de gestação, já dá para identificar algumas partes do feto. Já dá para identificar o polo cefálico, a parte pélvica, o dorso fetal. E o feto é denominado um produto de fertilização a partir da 8ª semana da gravidez até o seu parto. Ele é chamado de feto. Também é um sinal de certeza da gestação os movimentos fetais ativos durante o exame. Então, uma atividade fetal pode ser percebida a partir da 18ª, 20ª semana de gestação. E sim, a utilização de uma ultrassonografia vai facilitar detectar mais precoce esses movimentos. Uma ecografia, que é o registro dos ecos produzidos pelos ultrassons na sua passagem através dos diversos meios de estruturas do organismo, também emprega como meio de diagnóstico. E esse registro faz-se após uma transformação dos ecos com sinais luminosos por meio de um sonógrafo. Por isso que é uma ecografia, uma ultrassonografia. Também temos a visualização do embrião, né, que é o produto da fertilização de um óvulo por um esperma durante as primeiras 8 semanas de desenvolvimento. E aí, na ultrassonografia, vai conseguir ter essa visualização desse embrião com aproximadamente 4 semanas de gestação, além de mostrar também toda a parte de pulsação cardíaca fetal neste mesmo período. E aí, a partir da 12ª semana de gestação, a ultrassonografia vai ter uma grande precisão de diagnóstico, já vai conseguir ter delimitações de diagnóstico mesmo nessa gestação. Em toda a fase do processo gravídico puerperal, nós temos então a gestação, que é um fenômeno reprodutivo que acontece em decorrência de uma relação sexual, como já visto anteriormente, durante um período fértil da mulher, o período de ovulação, e vai ocasionar o encontro do espermatozoide com o óvulo. E temos uma classificação da gestante de acordo com o número de gestações. Ela pode ser primigesta, que é aquela mulher que se encontra grávida pela primeira vez, segundigesta, grávida pela segunda vez, tercigesta, grávida pela terceira vez, quartigesta, grávida pela quarta vez e assim por diante. Lembrando que, se ela teve uma gestação e ocorreu algum aborto, essa gestação também conta, ok? Temos o parto, que é uma outra fase do processo, que é a expulsão do concepto, né? E também é classificado, de acordo com a gestante, pelo número de partos, a gestante é classificada. Ela pode ser nulípara, a mulher que jamais teve uma gestação, então ela nunca teve nenhum parto. Primípara, que é a mulher que deu à luz apenas uma vez a um feto, com mais de 20 semanas, ou vivo ou morto, seja ele vivo ou morto. Paucípara, a mulher que pariu poucas vezes, até 3 vezes, ela é classificada como paucípara. Ou multípara, que é a mulher que já deu à luz 2 ou mais vezes, né? Então, ela é classificada como multípara. Nós temos a classificação de tipo de parto, de acordo com a idade gestacional. Então, aborto é a perda de uma gravidez no início, em geral antes da 20ª semana de gestação, que pode ser espontâneo ou induzido. O parto pré-termo é o parto ocorrido entre a 20ª e 37 semanas de gravidez. O parto termo, que é o parto ocorrido entre 37 semanas completas e 42 semanas incompletas de gestação. E o pós-termo, que é o parto que ocorre com o feto com mais de 42 semanas completas ou mais de gestação. O parto pode ser classificado segundo a sua evolução e resolução por via vaginal. Pode ser espontâneo ou natural, o parto que evolui espontaneamente, sem nenhuma intervenção. Pode ser induzido, que ele é provocado por medicamentos ou manobras. Ele pode ser
dirigido, parto com a participação ativa do obstetra, vai fazer uma amniotomia, toco, analgésicos, ocitócitos, episiotomia, né, durante o decorrer do parto. Pode ser normal ou eutóxico, que é o parto que transcorre fisiologicamente, sem nenhuma intervenção. Pode ser também distóxico, que é o parto patológico, que é perturbado por condições de anomalias. Ou o parto fórceps, que é o parto onde um instrumento de preensão, de tração, é utilizado para a extração da cabeça da criança. Podemos classificar o parto também de acordo com a sua evolução e resolução por via alta, que nós chamamos de cesárea, que é a extração do feto por via abdominal ou por uma incisão no útero, um corte no útero. Temos a cesárea segmentar, que é uma abertura do útero e é feita ao nível do segmento inferior, abaixo do peritônio. Temos a cesárea corporal, que é uma incisão vertical na parede uterina até o fundo do útero. Ela é reservada para os casos mais graves e casos raros, pois pode favorecer uma ruptura uterina para as próximas gestações. E uma fase muito importante é a fase do puerpério, que é o período que decorre desde o fim do parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher volte ao estado normal, antes da gestação, que dura aproximadamente de 6 a 8 semanas. Então, são quase 2 meses de período de puerpério que a mulher passa, que a gestante, após o período de gestação, vai passar. E então, nós temos algumas particularidades, né? A gemelaridade é uma particularidade. Em 75% dos casos da gestação múltipla, ela é provocada pela libertação de 2 óvulos no mesmo ciclo. Então, em vez da mulher ter a liberação de um óvulo, ela vai liberar 2 óvulos no mesmo ciclo e esses óvulos serão fecundados por 2 espermatozoides diferentes, que serão provenientes da mesma ejaculação, ou de até 2 ejaculações diferentes durante o seu período fértil. Pode acontecer também. E aí nós temos alguns tipos de gravidez gemelar. Temos os gêmeos idênticos, que são chamados univitelinos, que ele tem uma placenta, uma bolsa amniótica e 2 fetos lá dentro. Então, são monicoriônica, né, chamados gêmeos univitelinos. São gêmeos idênticos. Pode acontecer também, né, ser gêmeos idênticos, porém com uma placenta só e 2 bolsas amnióticas, que são os monodi, né, monocoriônica e diamniótica. Então, monocoriônica, que é uma placenta, e diamniótica, que é 2 bolsas amnióticas. E temos também o tipo de gravidez, que são os DIDI, que são 2 placentas com 2 bolsas amnióticas. Então, são 2 fetos, tudo separadinho. E em alguns casos muito raros, esses fetos assim serão idênticos, mas quando eles são de bolsas separadas, placentas separadas, eles são gêmeos bem diferentes um do outro. A gestação de gemelar pode haver uma diferença de peso entre os fetos, então isso é um risco que pode acontecer de ter uma diferença de peso entre os fetos também. Embora uma gestação múltipla, seja ela de gemelar, trigemelar, quíntuplos, tenha uma evolução semelhante a uma gravidez comum, uma gravidez simples, tem algumas alterações ocorridas no organismo materno que costumam ser mais acentuadas. O peso pode igualmente aumentar mais do que o habitual, né? Mas os gêmeos nascem com peso inferior do que os outros recém-nascidos, então eles podem nascer com peso bem abaixo, já que o peso, em média, de um bebezinho é de 2,5 kg. E também algumas complicações mais acentuadas, né? O parto costuma ocorrer, em média, 3 semanas antes da data prevista, dependendo do tipo de gestação. Então, acaba nascendo mais prematuros devido a essa gemelaridade.
Uma outra particularidade são os siameses, que é a produção de uma gravidez múltipla uniovular, consequentemente da fragmentação do ovo, proveniente da união de apenas um óvulo e de um único espermatozoide. Então, pode fazer com que essa duplicidade ocorra numa fase mais tardia do processo de multiplicação do embrião. E aí ocorre que eles não se separam por completo, ou seja, os fetos permanecem unidos por alguma parte do corpo, compartilhando muitas vezes algum órgão, né? E isso pode acontecer, a separação deles é muito difícil, uma união é muito complicada, dependendo do tipo de órgão que eles estão compartilhando. O nome siameses ocorreu devido a uma homenagem aos irmãos Shang e Eng, nascido em Xi'an, no ano de 1811. E essa semana faleceu os gêmeos siameses mais velhos do mundo, receberam esse título em 2014. Eles faleceram aos 68 anos e moravam em Ohio, nos Estados Unidos. Então, nós temos a assistência pré-natal, que é o primeiro passo para a vivência da gestação, do parto, e também para o nascimento saudável e humanizado, para todo esse controle de natalidade, para uma natalidade, uma assistência segura do nascimento. E todas as mulheres têm o direito constitucional de ter acesso a um pré-natal. Hoje, por lei, tem que ter acesso ao pré-natal de, no mínimo, 7 consultas de gestação, durante a gestação. E essa também, a assistência pré-natal envolve também a parte do puerpério, que nós já falamos, que é de 6 a 8 semanas após o parto, que é um conjunto de condutas, procedimentos e atitudes que vai ajudar a mulher nos seus sentimentos e no período que ela está passando. E toda essa atuação de condutas vai visar promover um parto e um nascimento saudável, prevenir alguma intercorrência, cuidar de alguma patologia, além de toda a parte clínica, obstétrica da mulher, levando muitas vezes à diminuição de mortalidade materna e perinatal, somente com as consultas de pré-natal, com uma assistência segura de pré-natal, nós conseguimos reduzir uma mortalidade materna e também perinatal. Então, falando em cuidados de enfermagem no pré-natal, no Brasil nós temos o programa do governo da Rede Cegonha, que fala sobre todos esses cuidados que devem ser prestados ao gestante no seu período de pré-natal. Desses cuidados, é importante a gestante ter um cartão de pré-natal, o cartão da gestante, que ela vai apresentar em todas as suas consultas. E é importante ressaltar a importância desse cartão com seus objetivos, as suas etapas. Durante a consulta de pré-natal, ouvir as dúvidas da gestante, a ansiedade, orientação para ela, para o companheiro, para a sua família neste momento de transição, porque é um momento especial na vida da mulher. Então, vai prestar atenção nessas orientações, referente tudo esclarecendo as dúvidas da gestante, desmistificando alguns mitos, alguns tabus associados à gestação. Também é no momento da pré-natal que ela vai estar desenvolvendo toda a parte de gravidez, a autoimagem, as alterações emocionais, alterações orgânicas. É importante ter uma enfermagem que saiba lidar com este momento, preparar também a gestante para toda essa parte psíquica e o lado físico dela para o parto e também para a maternidade, deixar a mulher ciente dos seus direitos reprodutivos, direitos no trabalho, direitos na comunidade. É muito importante ter uma participação do pai durante a gestação, durante as consultas de pré-natal. É importante que essa mulher tenha uma rede de apoio. Às vezes não tem o pai, mas tem a família muito próxima, então é importante ter esse contato da família, né, para ter todo esse desenvolvimento de uma criança saudável dentro daquela família. Também será no pré-natal onde a mulher vai saber seus hábitos saudáveis de alimentação, nutrição, higiene, a parte dentária,
atividades físicas, vai saber orientações sobre sono e repouso, vai saber orientações sobre vício e hábitos que devem ser evitados durante a gestação, durante a gravidez. Também vai ter toda a parte de humanização, imunização da gestante atualizada. Então, é importante ela saber que tem que tomar algumas vacinas antitetânicas, vacinas de controle. Então, toda essa parte é feita, essa atualização da caderneta vacinal da gestante é feita no pré-natal. As consultas de pré-natal são muito importantes e devem garantir esse direito à mulher. Além de toda a troca de conhecimento, ela vai saber esses conhecimentos sobre o relacionamento afetivo e sexual, porque muitas gestantes vão ficar com dúvidas, né, se pode ou não praticar sexo, se elas podem ter uma vida sexual ativa. Então, é muito importante ter esse contato, esse pré-natal feito com todas as consultas realizadas para garantir uma gestação segura. No pré-natal, essa gestante ela vai receber também uma atenção de orientação com cuidados com a criança recém-nascida, né? O preparo também para a amamentação. Então, é muito importante ela já no primeiro trimestre de gestação, já iniciar o seu preparo com as mamas, pensando sempre no aleitamento materno. E alguns cuidados vai ter que ser estimulados pela equipe de saúde, né? Então, ao tomar banho, passar uma toalha mais grosseira na parte do mamilo, para deixar a pele mais grossa, para a criança consiga fazer uma pega com eficácia, exposição das mamas ao sol, fazer com que a mãe perceba o tipo de mamilo que ela tem, para que ela possa fazer alguns exercícios para melhorar essa elasticidade, ou até mesmo melhorar a formação de um bico. Então, é feito alguns exercícios de torção, bem suave. Isso vai fazendo com que, se ela começar a realizar esses exercícios no primeiro trimestre, quando chegar no final da gestação, ela já vai ter uma mama bem satisfatória para um aleitamento materno eficaz. Então, vai prevenir fissuras, vai prevenir rachaduras, vai saber a importância do aleitamento materno, ela vai saber atuar sobre desconfortos mamários. Então, tudo isso é muito importante ser falado no momento da consulta de pré-natal. Por isso que ela faz o pré-natal para se preparar para o momento do parto. O período de pré-natal é um período muito importante na vida da gestante, pois ela está passando por um período de transformação muito grande na vida dela, transformações psicológicas, transformações do corpo. É um período de uma produção de uma vida nova, e ela tem que estar bem para acompanhar essa gestação, ter uma gestação saudável, para que ela tenha um parto adequado para ela, seja este parto vaginal, este parto cesárea, mas que ela possa, depois do parto, ter estruturas para cuidar do recém-nascido e também cuidar dela. Todas as dúvidas sanadas será no momento do pré-natal. Por isso que o pré-natal é muito importante. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, retornaremos com mais temas, com mais assuntos da área da saúde materno-infantil. Até a próxima aula.